Bom, gente, eu acho que não vai entrar mais ninguém, acho que a gente já pode iniciar. Vocês são da turma do Vinícius ou da Luciana? Da Luciana. Ah, show. Bom, então, eu quero dar uma... Ah, tem gente do Vinícius também, então tá. Eu quero dar uma passada mais nas partes conceituais, que é até importante pra gente é, reforçar alguns conceitos que a gente vai utilizar na prática também. E aí eu vou usar aquele PDF que eu mandei pra vocês. Então a gente começa com o que é a contabilidade, né? Gente, de forma resumida e objetiva e direta, a contabilidade é uma ferramenta que serve para disponibilizar informação para os usuários. Esses usuários eles podem ser os investidores, pode ser os gestores, pode ser você como consumidor. Enfim, existem diversos usuários da contabilidade. Mas de forma mais ampla, né, a contabilidade é uma ciência social que tem por objetivo fornecer informação útil, relevante e de maneira fidedigna, através do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fatos econômicos aos usuários. Ah, gente, vocês não estão vendo, né? Eu esqueci de compartilhar. Aos usuários da informação, a fim de auxiliar na tomada de decisão. Então, basicamente, a contabilidade vai fornecer informação para te auxiliar na tomada de decisão. E aí, a contabilidade é feita por processos. Esses processos são o reconhecimento, que o próprio nome já diz, né? O processo de reconhecer e identificar um evento econômico. A mensuração, que é basicamente transformar esse fenômeno econômico de maneira monetária, então a gente vai atribuir valor. E a evidenciação, que é a forma como você vai apresentar essas informações, que aí a gente pode apresentar através do balanço patrimonial, através da DRE e várias outras demonstrações. E aí a contabilidade ela tem algumas características. As características qualitativas fundamentais, como o próprio nome já diz, elas são fundamentais para que a informação seja válida. E essas características são relevância, a informação elas têm que te auxiliar na tomada de decisão, e representação fidedigna, porque a informação tem que ser completa, neutra e livre de erro. E tem que representar a realidade. De nada adianta você apresentar um balanço patrimonial que seja completo, neutro, mas que ele não represente o real estado da sua empresa, né? Que tem informação falsa ali, né? E a gente também tem as características qualitativas de melhoria. Essas elas não são essenciais para que a contabilidade seja válida, mas quando a gente possui essas características na nossa contabilidade, a gente tem uma contabilidade de maior qualidade. E essas características são a comparabilidade, a capacidade dessa informação ser comparável, a verificabilidade, que é basicamente essa informação ela tem uma forma de ser verificada ou recalculada, a tempestividade, que é o fato dessa informação ela ser disponibilizada para os usuários a tempo dele tomar a decisão, porque não é o ideal você tomar a decisão e só vir uma informação depois que você já tomou. E a compreensibilidade, que é o fato dessa informação ela ser disponibilizada de forma clara e compreensível para os usuários. E aí a gente já começa a entrar no que se aproxima mais da nossa prática, que é o patrimônio. O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Isso significa que, por exemplo, eu que tenho o meu notebook e meu celular, que são os meus bens, eu não posso dizer que isso é meu patrimônio, porque eu tenho que considerar os meus bens, os meus direitos e as minhas obrigações. Então, sim, eu tenho um smartphone, eu tenho um notebook, mas eu também tenho vários boletos para pagar, tenho cartão de crédito para pagar. Então, o conjunto de todas essas coisas, tanto as coisas que eu tenho, as coisas que me são de direito e as minhas obrigações, são meu patrimônio.
E aí os bens, a gente pode classificar eles em tangíveis e intangíveis. Peraí, que tem alguém querendo entrar. Gente, qualquer coisa, se estiver muito rápido, se tiver dúvida, pode me interromper. Pode voltar no slide anterior, por favor, pra mim poder tirar um print? Claro. Não, era no outro, não Ah, era esse. Isso aí. Ah, Obrigada. nada. Não, depois desse. Esse aqui? Não, era bens, é o conjunto de Ah, tá. direitos. Ah, gente, cadê? Ah, esse aqui, patrimônio. Pronto, obrigada. Nada. Eu também mandei esse PDF lá no grupo de vocês também. Se quiser, pode acessar por lá também. Aí, vamos continuar aqui. Ah, tá. Bens. A gente pode classificar os bens em tangíveis e intangíveis. Tangível é tudo que pode tocar. Então, por exemplo, eu posso tocar no meu smartphone, posso tocar no meu computador, no carro também, dinheiro, enfim. Tudo que você pode tocar, que esteja visível a seus olhos, não. Tudo que você possa tocar, ele é um bem tangível. Intangível é o que não dá para tocar. Então, por exemplo, o meu sistema operacional do computador, meu Windows, ele é um bem intangível, porque eu posso vê-lo, eu posso utilizá-lo, mas eu não posso tocar. Mesma coisa marca. A marca, ela é um direito meu, mas eu também não posso tocar. Patente, a mesma coisa. Só um minutinho, gente, que eu vou abrir o portão aqui. Estão batendo e já volto. Pode entrar. Não, tô no vídeo não. Vou voltar aqui, tá? Senta aí. Voltei, gente, desculpa. Deu pra entender essa parte de bens? Deu sim. Beleza. Sim, deu sim. Tá, então vamos para direito. O direito nada mais é do que o poder de exigir alguma coisa. Então coloquei aqui coloquei aqui 2 exemplos mais práticos para a gente entender. Então, por exemplo, se alguém estiver te devendo um dinheirinho, você tem o direito de exigir esse pagamento. Logo, esse valor que a pessoa ainda não te pagou é um direito. Então, você que emprestou o seu dinheiro para o seu amigo, é um direito seu de receber. Aí, por exemplo, lá no nosso balanço patrimonial, ele entraria lá na parte de ativo, como contas a receber. Uma outra coisa assim que confunde bastante é o dinheiro em banco. O dinheiro lá que você tem no saldo da sua conta no banco, ela não é um bem, é um direito. Porque apesar desse saldo aparecer disponível para você, o banco ele está utilizando ele, é como se fosse só um número vazio ali. E aí você só usa ele quando você passa o débito ou quando você saca. Mas o que está ali, o banco está usando para emprestar para outras pessoas, enfim, para fazer várias coisas. Então, é um direito, porque está ali,
É um direito que você tem de utilizá-lo quando for necessário. E aí, obrigações. Obrigações é basicamente as dívidas que você tem com as outras pessoas. Lembra que lá o direito, ele é um poder de exigir alguma coisa? As obrigações é o poder de outras pessoas exigirem alguma coisa de você, que você está devendo. Então, por exemplo, a sua fatura do cartão de crédito é uma obrigação com o banco. O salgado que você pegou fiado lá na tina da cantina é uma obrigação com ela. O empréstimo que você pegou é uma obrigação com o banco também. O carro que você financiou é uma obrigação com a concessionária. Tudo que você compra a prazo, você adquire uma obrigação com alguém. Pode ser com o fornecedor, com o banco, enfim. Várias pessoas. E aí a gente entra aqui na parte do ativo. Lá no balanço patrimonial a gente tem o ativo, tem o passivo. A gente vai falar sobre ativo agora. O ativo é basicamente o conjunto de bens e direitos que vão gerar resultados futuros para a empresa. Por exemplo, o veículo, as instalações, banco, caixa, estoque. E aí a gente tem que lembrar que geram benefícios futuros, porque, por exemplo, o estoque, assim, querendo ou não, ele não está me gerando muito benefício estando lá parado. Mas a partir do momento que eu vendo, entra dinheiro no meu caixa, eu posso aplicar em várias outras coisas. Então, é um benefício que eu estou gerando. E o ativo, ele representa a aplicação de recursos. Tem que lembrar disso, que é importante. Mas isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer os lançamentos. Não se preocupem. Já o passivo é basicamente as obrigações que a gente tem. Basicamente as obrigações que a gente tem. Que são basicamente dívidas que a gente adquiriu comprando alguma coisa a prazo. E o exemplo disso é o fornecedor, quando a gente compra mercadoria, estoque, enfim. Financiamento, que a gente pode, por exemplo, na compra de um carro, na compra de uma instalação, enfim. Empréstimos, que é quando a gente pega dinheiro emprestado com o banco. Tudo que a gente está utilizando como benefício, não necessariamente pegar dinheiro emprestado, mas tudo que a gente está utilizando como benefício, e a fonte disso foi terceiros, é a origem dos recursos. E aí a gente tem também o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele fica lá embaixo do passivo no balanço patrimonial e ele representa obrigações não exigíveis. O que isso significa? A gente pode considerar uma obrigação, mas essa obrigação não é exigível. O sócio, ele não tem o poder de exigir alguma coisa a gente. Porque ele investiu, a partir do momento que ele investiu na empresa, ele já sabe que esse dinheiro pode retornar ou não. Então, ele não tem esse poder de exigir. Por isso que a gente chama de obrigação não exigível. E o patrimônio líquido é basicamente a parcela residual pertencente aos sócios. Também é considerado origem de recursos. E a gente utiliza essa fórmula aqui. O patrimônio líquido ele é igual à soma dos ativos menos os passivos. E é isso, gente. Terminamos a parte conceitual. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Sim, a aula está sendo gravada. Mas eu não sei se vai ficar bom, gente. Eu espero que sim. Não ficou com dúvida, né? Tá bom. Então, como aqui tem aluno da... Ai, peraí, gente. Como aqui tem aluno da Luciana e do Vinícius, eu percebi que vocês estão em partes diferentes da matéria. A Luciana está trabalhando mais balancete de verificação e o Vinícius ele já está no balanço patrimonial, não é isso? Sim. Tá. Então, eu acredito que ele já está até em razonete já. Quem? Já deu razonete. O Vinícius. O Vinícius, né? Ah, tá.
O Vinícius, ele não utilizou com vocês o balancete de verificação, né? Não. Não. Tá. Então, não é todos os professores que abordam essa parte de balancete. Mas assim, o bagulho é um negócio super simples. É mais simples do que o balanço patrimonial. Só que, obrigatoriamente, todos os professores têm que abordar o balanço patrimonial. Razonetes do balanço sucessivo. Ah, sim. Então, o balanço sucessivo, a gente não vai utilizar assim, fazendo lançamento e tal. É só para vocês entenderem que o balanço é uma fotografia do momento atual da empresa. Então, por exemplo, hoje, se eu tirar uma foto de uma empresa, o balanço patrimonial vai estar de uma forma. Se daqui a 2 meses eu fizer movimentações, fizer venda, enfim, fizer várias coisas e tirar outra foto, o balanço vai estar de uma forma diferente, porque foram os dias diferentes, a gente fez coisas diferentes e ele ficou totalmente diferente. Mas quando a gente vai fazer lançamento, a gente não utiliza, não. Mas então eu vou fazer assim. Eu vou iniciar o exercício de balanço patrimonial. E aí os alunos da Luciana já fiquem atentos também, porque vocês vão trabalhar isso no futuro. E aí quando eu for fazer balancete de verificação, os alunos do Vinícius ficam olhando, então tenta entender, mas eu acredito que vocês não vão utilizar em nenhum momento da disciplina. Aí deixa eu parar de compartilhar aqui, só para eu caçar a lista aqui. Vai começar a fazer as contas agora? Sim, vou sim. Eu vou fazer o exercício 9, que a Luciana passou para vocês fazerem. E eu vou fazer uma listinha de exercício que eu disponibilizei para vocês também. Mas assim, quais são as principais dúvidas de vocês? Ai, pra mim é tudo. Tudo? Então, para mim, seria mais essa questão de razonete também. Razonete. Balanço e razonete, assim. Tá. Tá bom. Eu vou então começar a fazer um exercício de lançamento pra gente fazer as movimentações no razonete. E depois. E depois eu vou fazer a montagem de balanço. Deixa eu pegar aqui. É engraçado que eu parei de compartilhar pra vocês não verem eu futucando as coisas no computador. Mas na gravação vai estar tudo, né? Então não adiantou nada. Tá, consegui. Razonetes, como debitar e creditar e como encaixar isso no balanço. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui que eu tinha anotado pra ajudar nessa parte. Vocês estão conseguindo ver aqui bem? Sim. Tá. Então aqui a gente tem alguns lançamentos para fazer. E a gente vai fazer o razonete, o livro diário, que eu acho que o Vinícius também não utiliza, mas a Luciana utiliza. E balancete de verificação e balanço patrimonial. Esse exercício aqui. Só que antes da gente começar, a gente tem que lembrar que o ativo é o conjunto de bens e direitos. Então, para todo lançamento que a gente vai fazer, a gente vai classificar o que está sendo mexido, se é bem ou direito. E
passivo são as obrigações. A gente também tem que lembrar das partidas dobradas, que basicamente diz que para todo lançamento a gente tem que ter pelo menos um débito ou um crédito. A gente não pode ter um lançamento que só tenha crédito ou um lançamento que só tenha débito. Para todos os lançamentos a gente vai mexer crédito e débito, e esses valores eles têm que ser iguais. E aí tem uma regrinha que, gente, isso aqui tem que estar na alma, que vocês não vão errar nunca mais. Deixa eu anotar aqui. Quando a gente tem aumento no ativo, esse aumento é a débito, sempre. Se a gente tem uma diminuição no ativo, vai ser a crédito. Se a gente tem aumento no passivo ou PL, vai ser a crédito. E diminuição no passivo ou PL vai ser a débito. E aí o razonete, eu vou desenhar um só, depois eu vou copiar ele para tudo. Razonete é assim, né? Desse lado esquerdo aqui, a gente sempre vai ser débito. E desse lado direito aqui, a gente sempre vai colocar os créditos. É sempre assim, gente, não muda. Então, a gente pode começar. Então, aqui, o primeiro lançamento. Admita-se que a empresa tem um capital transformado em depósito bancário no valor de R$10.000. Então, aqui a gente mexe com duas contas. Uma é o capital e a outra é o depósito bancário. Aí, a gente já vai abrir esses razonetes para essas contas. Já vou até usar isso aqui. Só criar mais aqui. Então, a gente já tem aqui duas contas. Uma vai ser o capital. Era para eu ter mesclado aqui, gente, antes. Mesclar isso aqui, eu vou copiar tudo. Enfim, uma vai ser capital e a outra vai ser o banco. E aí a gente tem que classificar isso. O banco, ele é como eu já tinha dito, né, o banco é um direito. Se é direito, ele está no ativo. E aí a gente tem que pensar se ele está no ativo circulante ou não circulante. Alguém sabe me dizer se é circulante ou não circulante? Circulante. Circulante. Por que está no circulante? Porque ele tem rotatividade. Ah, sim. Isso mesmo, porque a gente parte do pressuposto que ele vai ser utilizado em menos de 12 meses. Então, tudo que for circulante, a gente vai considerar como menos de 12 meses e não circulante mais de 12 meses. Então, banco é o ativo circulante. Então, se a gente tem o capital transformado em banco, a gente está aumentando esse banco. A gente aumenta o valor do banco em R$10.000. E aí, quando a gente aumenta o ativo, a gente aumenta a débito. Então, a gente lança esses R$10.000 aqui no débito. E, como eu tinha dito, né, sempre que a gente tem o débito, a gente tem que ter o crédito. O capital é PL, patrimônio líquido. E aí, quando a gente aumenta o patrimônio líquido, ó, a gente aumenta crédito. Então, ó, certinho. A gente teve um débito e teve um crédito. Aí eu vou criar uma aqui para fazer os lançamentos. No diário. Lançamento 1. Débito. Aí, no diário, gente, a gente sempre vai lançar os débitos primeiro. Então, débito em banco.
R$ 10.000. Crédito em capital, R$ 10.000. Aí foi. Lançamento 2. A gente adquiriu móveis e utensílios a prazo com pagamento para daqui a 6 meses. Então, como eu tinha dito, quando a gente adquire a prazo, a gente adquire uma obrigação, uma dívida. E a obrigação é passivo. E aí, móveis e utensílios é nosso bem. É o bem da nossa empresa. Então, a gente cria aqui um móveis. Eu tenho utensílios, que é ativo circulante também. Não, desculpa, é ativo não circulante. Porque o móvel a gente não considera que o móvel vai estragar, ou que ele vai acabar, ou que a gente vai utilizar em até 1 ano, né? A gente espera que ele dure mais de 1 ano. Por isso que é ativo não circulante. Então, se a gente aumentou um ativo, a gente aumenta a débito. Ó, aumentou o ativo, a débito. Então, aqui a gente vai ter um aumento de 800. E a contrapartida disso vai ser um crédito. E esse crédito ele vai entrar como fornecedor, porque a gente está adquirindo uma dívida por ser um pagamento a prazo. Então, a gente cria um razonete de fornecedor, que é passivo circulante. É passivo circulante porque ele falou aqui que o prazo é 6 meses. Então, 6 meses é menos de 1 ano e vai ficar no passivo circulante. Tá dando para entender, gente? Tá Sim. sim. Tá tranquilo, né? Vamos isso aqui. E aí, o lançamento 2 aqui. Lembrando que a gente sempre lança os débitos primeiro, então é débitos imóveis de 800 e o crédito em fornecedor. Esse aqui, ó, obteve um financiamento bancário no valor de R$ 10.000 para ser pago em 2 parcelas iguais, onde a primeira será daqui a 12 meses e a segunda parcela será daqui a 24 meses. Aqui o bicho já pega um pouquinho, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem financiamento bancário, como se a gente tivesse pego um empréstimo. Então, se a gente pega um empréstimo, a nossa conta do banco aumenta, né? Nesse caso aqui vai ser R$ 10.000. Então, a gente já sabe que o nosso débito vai ser no banco R$ 10.000. E aí ele falou que a gente vai pagar isso em 2 parcelas, uma daqui a 12 meses e uma daqui a 24 meses. Então, aqui a gente tem curto prazo e longo prazo. Por que você colocou um razonete de fornecedores? Tá, deixa eu ver aqui. Fornecedores... Ah, tá, aqui, no lançamento 3. Eu coloquei um razonete de fornecedor porque a gente adquiriu móveis e utensílios a prazo. Então, a gente foi lá, comprou móveis e utensílios, mas a gente não pagou à vista, a gente pagou a prazo. Na verdade, aqui seria melhor a gente colocar contas a pagar, né? Fornecedor, tem um ponto aí. Contas a pagar. Mas, basicamente, a gente colocou porque foi uma conta a prazo. Porque a gente comprou, mas a gente ainda não pagou. O pagamento vai ser daqui a 6 meses. Mas aí foi só uma questão de nomenclatura mesmo. Que realmente não faz muito sentido ser fornecedor. Entendeu? Sim, não especifica quem forneceu. Eu poderia colocar como fornecedor de imóveis ou contas a pagar também. Como se fosse um... Então, contas a pagar a gente fica com crédito. Porque a conta a pagar é uma obrigação que a gente tem. A obrigação ela sempre entra no passivo. E aqui, quando a gente aumenta o passivo, a gente sempre aumenta crédito. Aí, ele entra crédito aqui, porque a gente está aumentando o nosso saldo a pagar, entendeu?
Aí quando a gente for pagar isso, a gente vai diminuir esse saldo a pagar a débito. Mas isso depois a gente faz com calma. Mas enfim, vamos continuar aqui com esse lançamento aqui. E aí foram duas parcelas iguais. A primeira daqui a 12 meses, a segunda parcela daqui a 24 meses. Então aqui a gente tem que criar dois razonetes de financiamento. Um razonete para curto prazo e um razonete para longo prazo. Financiamento de CP, de curto prazo. E aqui, financiamento de LP, de longo prazo. E aí são duas parcelas iguais, então a gente vai ter que pegar os 10 mil do nosso financiamento e dividir por 2, que aí dá 5 mil para cada, né? Então 5 mil a gente vai pagar no curto prazo e 5 mil no longo prazo. E aí, lançamento 3 aqui no nosso diário, a gente vai ter um débito em banco de 10 mil, um crédito em financiamento de curto prazo de 5 mil e outro crédito em financiamento de longo prazo de 5 mil. Deu para entender esse lançamento aqui? Sim. Então tá. Esse lançamento 9 aqui, alguém sabe como que faz? Quero que vocês façam agora. Comprou um veículo à vista por 5 mil. Se quiserem, pode colocar no chat também, tá, gente? Isso aí, gente. A gente vai creditar do banco e vai debitar em veículo. Né, gente? Muita aba aberta. Então, ó, só pra gente entender por que a gente vai creditar do banco. Porque se a gente está comprando alguma coisa, a gente está diminuindo o nosso saldo no banco. Sempre quando a gente diminui ativo, ele entra crédito. E a gente está aumentando a nossa conta de veículos, por isso que entra débito. Veículo, valor de 5 mil. E aqui o crédito é no banco, que a gente pagou à vista. E aí o lançamento 4. Débito em veículo de 5 mil. Crédito em banco de 5 mil. Aí o próximo lançamento. Adquiriu matéria-prima a prazo por 6 mil para pagar em 90 dias. Então aqui 90 dias é curto prazo. Então a gente vai ter aqui um razonete de matéria-prima, que a gente não tem, né? Então a gente cria matéria-prima. Matéria-prima é um bem. Então entra lá no ativo. E circulante, porque a gente espera utilizar essa matéria-prima em período de 12 meses. E aqui a gente cria um razonete de fornecedor. Fornecedor de matéria-prima de curto prazo, porque a gente vai pagar ele em 90 dias, é menos de um ano. Então, a gente está aumentando aqui a nossa conta de fornecedor, entra crédito. E a gente está
aumentando a nossa conta de matéria-prima, que é um bem, então entra débito. E aí o lançamento disso, lançamento 5. Débito em matéria. É 6.000, né? E crédito em fornecedor. 6.000. Aqui, no lançamento do dia 16 de janeiro, houve um aumento de capital. Então, aumento de capital, a gente já sabe que capital é PL e que PL aumenta crédito, né? Cadê? Aumento no passivo PL, aumenta crédito. Então, o nosso capital vai aumentar 20.000. E a contrapartida disso, né, a gente vai integralizar esse capital como um imóvel. O imóvel é o nosso bem. Então, a gente aumenta 20.000 imóvel. Como a gente não tem razonete, a gente abre aqui um razonete de imóvel. No valor de 20.000. E a contrapartida disso é um aumento no capital de 20.000 também. Então, lançamento 6. A gente teve um débito em imóvel. E um crédito em capital. A empresa obteve um empréstimo bancário no valor de 7.000. E para pagar daqui a 6 meses. Então, empréstimo é basicamente a gente pegar dinheiro emprestado com o banco. E aí, esse dinheiro ele vai cair no nosso banco. Então, a gente vai aumentar o banco. E a gente também está adquirindo uma outra obrigação, que é um empréstimo, né? Então, a gente tem que criar aqui um razonete de empréstimo. Esqueci de classificar aqui o imóvel. O imóvel, ele é um ativo, porque ele é um bem, mas é um ativo não circulante, porque a gente espera utilizar esse imóvel por mais de um ano. Empréstimo. O empréstimo, ó, é para pagar daqui a 6 meses, então é passivo circulante, que é um empréstimo de curto prazo. E a chamada vai cair, né? De 7.000. Só terminar esse aqui. 7.000. E a contrapartida disso é o aumento de 7.000 no banco. E aí, lançamento 7. É um débito em banco de 7.000 e um crédito em empréstimo de 7.000. Eu vou criar uma outra chamada aqui, aí vocês entrem antes que essa aqui caia. A gente tá aí no chat, entra aí. Gente, será que alguém consegue mandar esse link lá no grupo do WhatsApp? Que eu tô sem o WhatsApp web aqui.
E aí pode ser que alguém não tenha conseguido pegar o link. Que delícia, depois a gente come. Obrigada. Meu Deus, trouxe a casa toda. Não. Oi, gente, vamos continuar aqui. Obrigada, Kézia. Então, continuando. Não, esse aqui não. Esse aqui. Tá, esse aqui a gente fez do empréstimo. A gente acabou de fazer. Não tá compartilhando, não. Ah, é? Caraca. Sempre esqueço de compartilhar. Agora vocês estão vendo, né? Ai, meu Deus. Deixa eu fechar isso aqui. Então, esse do empréstimo a gente fez. Esse aqui, ó. Adquiriu máquinas e equipamentos no valor de 30 mil, sendo que 10 mil serão pagos dentro do ano e o restante será pago em 2 anos. Rapaz. Aqui a gente pode colocar como contas a pagar, pode colocar como fornecedor, pode colocar como... Enfim. A nomenclatura ela não vai alterar o balanço patrimonial, nem o balancete. Só que a gente tem que ter muita atenção, porque uma coisa vai ser curto prazo, dentro do ano, e a outra vai ser longo prazo. Isso altera o balanço patrimonial. Então a gente tem que ficar atento a isso. Aqui eu vou colocar como fornecedor. E aí a gente, já tem um razonete aberto para fornecedor de curto prazo. Aí a gente tem que só abrir um razonete de fornecedor de longo prazo. Então, máquinas e equipamentos é um bem, né? Ele entra aqui no ativo não circulante, porque a gente espera que as máquinas funcionem por mais de um ano. E o aumento no ativo é débito. Então, a gente abre um razonete aqui de ativo, de máquinas e equipamentos. Deixa eu chegar para cá.
que é ativo não circulante. E ele vai aumentar. Se aumenta, é débito. 30 mil. E a contrapartida disso vai ser 10 mil no curto prazo. Então, aqui eu já tenho um fornecedor de curto prazo. Eu vou colocar aqui os 10 mil. E o restante de longo prazo. Então, eu abro um razonete aqui de fornecedor. Aí, aqui eu especifico, né? Aqui é fornecedor de curto prazo. Não, já está especificado. Fornecedor de curto prazo. Aqui, fornecedor de longo prazo. E aí, vai ser o restante que vai ser a longo prazo. A gente fez uma compra de 30 mil e vamos pagar 10 mil no curto prazo. Então, o que vai sobrar para o longo prazo será 20 mil. Gente, tá ficando claro os lançamentos no Razonete? Tô falando muito rápido, tá muito Tá confuso. sim. Eu sempre tenho que montar o Razonete para, depois de fazer o balanço patrimonial, disponibilizo sim o documento. Então, as empresas, normalmente, elas não utilizam. O Razonete em si, ele é uma coisa mais didática, para a gente pegar com mais facilidade a questão do débito e crédito. Você poderia fazer só os lançamentos no livro, mas o Razonete ele vai te facilitar a montar o balanço patrimonial, porque ele fica mais visível na hora de você apurar o saldo final. Então, aqui, por exemplo, aqui banco, eu tive débito e tive crédito. Aqui eu consigo só fechar aqui, calcular quanto que foi de débito, calcular quanto foi de crédito e apurar o saldo final. Mas aí aqui no lançamento, ó, ele não fica tão visível. Então você vai ter que separar uma coisa por outra coisa e vai te dar muito mais trabalho. Então é ideal você fazer o Razonete sim. E assim, se tratando da matéria em si, os professores eles sempre pedem. Então, sim, tem que fazer os Razonetes antes de fazer o balanço patrimonial. A não ser que seja um exercício tipo esse aqui, ó. Esse aqui, ele já vai te dar o saldo final de todas as coisas e você só tem que montar o balanço patrimonial. Como não tem nenhum lançamento para fazer, você só monta o balanço patrimonial. Mas nesse caso aqui, desse exercício que a gente está fazendo, a gente tem os lançamentos, então a gente precisa fazer o Razonete sim. Tá, vamos lá, continuar. Eu parei aonde, gente? Tá, tem que fazer esse lançamento aqui no diário. Então, lançamento 8. Eu tenho débito em máquinas e equipamentos de 30 mil. Um crédito. O que houve? Foi um barulho. Um crédito em fornecedor de curto prazo de 10 mil. E um crédito em fornecedor de longo prazo de 20 mil. Aqui, gente, só voltando lá para aquela coisa das partidas dobradas. As partidas dobradas diz que a gente tem que ter débito e crédito no mesmo lançamento. Não significa que a gente tem que ter necessariamente um débito e um crédito. Nesse caso aqui, a gente precisou fazer 2 créditos. Mas aí, para a gente conferir se está tudo certo, a gente tem que saber se o total de crédito tem que ser igual ao total de débito. Aqui o total de débito é 30 mil. Aqui em crédito é 10 mil mais 20 mil, 30 mil. Então, o lançamento está certinho. E aí, a gente finalizou aqui todos os lançamentos. A gente precisa agora realizar os lançamentos no livro diário Razonete. A gente já fez. A gente vai apurar o saldo do Razonete. E depois a gente vai fazer o nosso balancete. E aí, como que a gente faz isso? A gente insere uma linhazinha aqui para sinalizar que acabou os lançamentos. E aqui, como eu não tive débito, obviamente que o nosso capital, ele só vai ter, o saldo final dele vai ser crédito e não vai ter nenhuma diminuição. Então, aqui é só a gente somar 10 mil mais 20 mil, 30 mil, né? Eu vou marcar em negrito aqui pra gente saber que é o saldo final.
Aqui no banco a gente teve débito e teve crédito. Então, o que a gente faz? A gente vai somar todos os débitos. 10.000 mais 10.000 mais 7.000. A gente teve um total de 27.000 de débito. E de crédito a gente só teve um, que foi 5.000. Aí a gente cria mais um negocinho aqui, que a gente precisa saber se os nossos débitos foram maiores que os nossos créditos. Aqui, obviamente, foi, né? A gente consegue visualizar. Então, a gente só vai diminuir o débito pelo crédito. Então, esse aqui é o saldo final do nosso banco. 22.000. Móveis e utensílios, a gente só teve um débito, né? Então, esse vai ser o valor final também. E a gente vai fazendo isso para todos os razonetes, gente, sem erro. Aqui, contas a pagar, a gente também só teve. Eita. Financiamento de curto prazo. Financiamento de longo prazo. Veículo. Matéria-prima. Enfim. Fazendo isso até enjoar. Aqui, fornecedor, a gente teve 2 saldos, então a gente tem que somar. Aqui no caso vai dar 16.000. Pronto, aí depois que a gente já fez isso, né, apurou todos os nossos saldos, a gente faz o balancete de verificação. E aí, como que faz isso? Aqui você tem os movimentos. Aqui as contas. Então, a gente tem banco, a gente tem capital, a gente tem móveis, contas a pagar, financiamento de curto prazo, financiamento de longo prazo, veículos, matéria-prima, fornecedor. Mas o que? Imóvel, empréstimo, máquinas e equipamentos. E é isso. A gente tem todas essas continhas aqui. E aqui a gente vai colocar se os movimentos débito e crédito. E aqui o saldo. Se foi devedor ou credor. E aqui o total. Basicamente, o balancete, ele tem essa carinha aqui. E aí, como que a gente faz? Aqui em movimento, a gente vai colocar o valor final do débito e do crédito. Aqui no banco, ó, o meu valor final de débito foi 27.000 e o meu valor de crédito foi 5.000.
Então, aqui, 27 mil. Aqui em 5 mil. E o meu saldo final, ó, ele foi devedor. 22 mil. Então, aqui eu coloco 22 mil. E aí, o meu saldo não foi credor, eu deixo ele vazio. Aqui no capital, ó, eu só tive crédito. Então, vou colocar aqui só em crédito. Nossa, eu acabei de ver, esqueci. 30 mil. E o meu saldo foi credor. Peraí, deixa eu ver aqui. Você parecendo fácil. Gente, é fácil. É fácil sim. Vocês estão com dúvida nessa questão aqui do balancete? Esse devedor aí é que no caso, eu tô. É um ativo meu, né? É um bem que eu tenho pra receber, né? No caso. Isso, o banco, no caso, é um direito. Mas aí Ah, ele é sim. ativo. E aí, sempre quando a gente tiver saldo devedor, significa que o nosso débito é maior do que o nosso crédito. Isso significa que eu tenho dinheiro no banco. Entendeu? E o saldo credor é o contrário, significa que o nosso crédito é maior do que o nosso débito. E aí, nesse caso, é o saldo credor. Que no caso, o capital também. O capital ele está aqui no passivo. No passivo não, no patrimônio líquido. Então, o meu crédito ele vai ser maior do que o meu débito. Então, ele entra como saldo credor. É basicamente isso. Se for ativo, ele vai entrar como saldo devedor. Se for passivo, ele vai entrar como saldo credor. Entendeu? Outra coisa, eu não lembro muito dele ter falado dessa última tabela. É necessário fazer essa última tabela? Ah, então, Camila. É porque a monitoria ela é para duas turmas. Uma da Luciana e uma do Ah, Vinícius. entendi. Você Aí, falou no início, né? isso, aí o Vinícius ele não utiliza, mas aí eu tô fazendo para os alunos da Luciana verem como que faz, entendeu? Mas aí Tudo bem. vocês não precisam se preocupar com isso, porque eu acredito que ele não vai utilizar. Porque senão ele já Tá teria bom. falado. Tá bom. Tá bom? Aí. Aí, continuando, né? Móveis e utensílios. Aí a gente vem aqui no razonete e a gente só teve um débito de 800. Então, débito de 800. Opa. O saldo ele vai ser devedor, né? Porque eu tive o débito maior. Então, saldo devedor de 800. Aí, contas a pagar. Tive um crédito de 800. O saldo ele vai ser credor. Financiamento de curto prazo. 5 mil. Saldo credor de 5 mil. Financiamento de longo prazo também foi 5 mil, que eu me lembro. Veículo. Gente, o veículo foi 5 mil só. Foi 5 mil só. Barato. Veículo foi um débito de 5 mil. A matéria-prima foi um débito de 6 mil. Aí outro é o quê? Fornecedor de curto prazo. Foi um crédito de 16 mil. O saldo credor, 16 mil também. Fornecedor de longo prazo. Foi um crédito de 20 mil. Imóvel foi um débito de 20 mil, que eu me lembro. Máquinas e equipamentos. Máquinas, 30 mil. Aqui, débito de 30 mil. E aqui, saldo devedor de 30 mil.
E aí, gente, o principal ponto do balancete é a gente ter os nossos saldos devedores iguais aos nossos saldos credores. Então, a gente vai ter que fazer a soma aqui de todos os saldos devedores. E essa soma ela vai ter que ser igual. Esse valor aqui final do saldo credor tem que ser igual a esse valor aqui igual do saldo devedor. Vamos ver se eu fiz tudo certinho. Ó, não tá igual, eu fiz alguma coisa errada. Pera aí, deixa eu revisar aqui. Banco, capital. Pera aí, deixa eu ver aqui os meus lançamentos. 10.000, 10.000. 8.000. 800, 800. Sim. 10.000, 5.000, 5.000. 5.000, 5.000. Matéria-prima. 6.000. 6.000. Aqui 20.000. Cadê imóvel? 20.000. Sim. 7.000. 7.000. 30.000. 30.000. Cadê o fornecedor? 20.000. E 10.000. Ué, gente. Mil, 16.000. 6.000, 5.000. Gente do céu, onde é que tá errado? Eu só Teve vi. um lançamento que você colocou no banco, que é à vista. Eu pensei que fosse, tipo, do caixa, porque a vista sairia do caixa, né? Não, né? Esse não, de 5.000. Cadê? Peraí. Comprou um veículo à vista por 5.000. Então, aqui não vai fazer muita diferença, porque no caso a gente não abriu nenhum razonete de caixa. A gente pode comprar à vista pelo banco também. Por exemplo, quando a gente passa o cartão de débito, a gente está comprando à vista, só que o dinheiro está saindo no banco, não está saindo do caixa. É porque aqui a gente não teria saldo no caixa, porque a gente já abriu a empresa com depósito bancário. Então, o dinheiro inicial da empresa já foi no depósito bancário. Entendi. Eu provavelmente coloquei algum número aqui menor, sabe? Tipo, confundi o número de zero e tá dando esse erro. Você tem que caçar onde que é. Deixa eu ver aqui se os meus débitos serão igual aos nossos créditos. Provavelmente não, né? Mas... 10.000, 5.000, 5.000, 5.000, 6.000, 20.000. Gente, será que tá faltando algum lançamento aqui? Acho que do empréstimo tá vazio ali. O de 7.000, não é isso? O valor de 7.000. Ai, gente, olha aqui. Eu pulei empréstimo. Olha só. Tá vendo? Falta de atenção isso aqui. Então, gente, deu tudo certo, tá? Sofri aqui à toa.
Mas eu só esqueci de colocar um valor, por isso que deu erro. Mas é isso aí, gente. Parabéns. Muito obrigada por terem visto aqui. Então, aqui, ó, se o valor deu igual, então tá tudo certo. Maravilhoso, perfeito. Aí, a partir disso, a gente já pode montar o nosso balanço patrimonial. Então, vou fazer aqui, balanço patrimonial. Aí, o balanço, a gente sabe que a gente tem o ativo desse lado e o passivo desse lado. Os professores de vocês ensinaram sobre grupo de contas? Que a gente coloca no nosso balanço patrimonial? Sim. Ah, show. Então, o primeiro grupo de contas que a gente vai colocar aqui é o disponível. E aqui no caso, o que a gente tem disponível? A gente só tem banco. Porque o disponível, ele entra caixa, que a gente não tem aqui, entra banco e entra aplicação financeira de curtíssimo prazo. Só que nesse caso aqui a gente só tem banco, então a gente só coloca o banco. E aqui a gente coloca o valor final dele. Aqui o valor final dele foi 22 mil. Aí para os alunos do Vinícius que não vai ter o balancete de verificação, é só vir aqui no Razonete, apurar o saldo e pegar esse valor aqui, o valor final. Aí banco já foi, vou riscar aqui. Poxa, cadê o negócio de riscar, né? Ah, vou sublinhar, tá bom. Não, vou colocar vermelho. Pronto. E aí o que mais a gente tem do ativo, o circulante? Olha só, gente, eu esqueci. Eu tô muito esquecida hoje. Ativo, a gente tem que separar o ativo, né? A gente tem que colocar o ativo, o que é circulante e depois o que é não circulante. Então, no ativo circulante, a gente tem disponível, a gente tem estoque. Então, aqui a gente vai ter estoque. O estoque, ele pode ser considerado um grupo de contas também, porque a gente pode ter estoque de matéria-prima, a gente pode ter estoque de material de escritório, a gente pode ter estoque de mercadorias, enfim. A gente pode ter estoque de várias coisas diferentes, é por isso que ele é considerado um grupo de contas. Aqui no caso a gente só vai ter estoque de matéria-prima. E o estoque e a matéria-prima, ela tem o valor de 6 mil. Então, eu vou pintar aqui. Mas o que a gente tem aqui? A gente não tem mais nada aqui no ativo circulante. Então, agora a gente faz o ativo não circulante. Aí, no ativo não circulante, a gente tem grupos de contas também. A gente tem o realizável a longo prazo, que no caso aqui a gente não vai ter nenhum, então não vou colocar. A gente vai ter imobilizado. Imobilizado a gente tem. Então, de imobilizado, a gente tem móveis e utensílios. A gente tem máquinas e equipamentos. Veículos. E imóvel. Que a gente só coloca o valor. Máquinas móveis e utensílios é 800. Marcar aqui.
Deixa eu ver se tem dúvida. Você poderia, por favor, explicar sobre dinheiro em promessa? O Vinícius tinha explicado mais ou menos algo sobre isso, mas eu não entendi. Ah, tá. Eu vou explicar assim. Eu só vou terminar esse balanço patrimonial, eu pego um exemplo de contas a receber. Móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, aqui no valor de 30 mil. Veículos, 5 mil. Imóvel, 20 mil. Só nesses exemplozinhos, né, que as coisas têm esse valor. Quem me dera comprar um imóvel por 20 mil? E aí aqui a gente coloca o ativo, que vai ser o valor total. Então, disponível vai ser a soma de todos os disponíveis, né? No caso, a gente só tem um, então ele vai ser 22 mil. Estoque é a mesma coisa. A gente só tem um, então ele vai ser 6 mil. Então, o ativo circulante ele vai ser a soma de todos os grupos de conta. Aqui, no caso, a gente só tem dois, que é o disponível e o estoque. Então, o ativo circulante vai ser igual ao disponível mais o estoque. 28 mil. Aqui no ativo não circulante é a mesma coisa. O imobilizado ele vai ser a soma de todos os itens que tem no grupo de contas imobilizado. Então, vai ser móveis e utensílios, mais máquinas, equipamentos, veículos e imóvel. Então, de imobilizado a gente tem 55.800. E o ativo circulante ele vai ser a soma de todos os grupos de conta, que no caso a gente só tem imobilizado. Então, vai ser só o valor do imobilizado. E aí, o ativo total, ele vai ser igual ao ativo circulante mais o ativo não circulante. Então, eu pego aqui o ativo circulante mais o ativo não circulante. Então, aqui a gente já tem o saldo do ativo. Ficou alguma dúvida aqui na soma? Não, tudo certo. Tudo certo, né? Então, vamos pular para o passivo. Passivo circulante. Passivo circulante. Aqui o empréstimo era de curto prazo, tá, gente? Que eu tinha colocado. Então, aqui no passivo circulante, a gente não é muito claro, assim, o grupo de contas. Os professores eles também não exigem muito. Então, a gente pode só colocar, assim, as coisas de acordo com o que for vencer antes. Então, por exemplo, contas a pagar é para daqui a 6 meses. Aí, financiamento vai ser... Então, tipo assim, a gente vai colocar o que é mais recente para o que é mais antigo. Então, primeiro vem contas a pagar. Aí depois vem empréstimo. Na verdade, aqui vai ser fornecedor de curto prazo primeiro. Fornecedor de curto prazo, empréstimo, contas a pagar e financiamento. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Fornecedor de curto prazo. A gente vai ter 16 mil. Contas a pagar, 800. Empréstimo, 7 mil. E financiamento de curto prazo, 5 mil. Lembrando que aqui, ó, a gente está colocando as coisas no passivo circulante, tudo que é de curto prazo, que é menos de 2 meses.
Menos de 12 meses. Então, o passivo circulante ele vai ser a soma de todos os itens do passivo circulante. Aí a gente pula pro passivo não circulante. E aqui a gente tem fornecedor de longo prazo e financiamento de longo prazo. Fornecedor de longo prazo é 20 mil. E financiamento de longo prazo é 5 mil. Então, o passivo circulante ele vai ser a soma desses negócios aqui. Oxi. E a gente tem também patrimônio líquido. Patrimônio líquido a gente só tem capital. E o valor dele é de 30 mil. Então, o patrimônio líquido vai ser 30 mil também. Aí aqui vai ser passivo mais PL. Então, passivo mais PL vai ser igual ao passivo circulante mais passivo não circulante mais patrimônio líquido. E esse valor aqui tem que dar 83.800. Não deu, gente. Por que que não deu? No fornecedor de longo prazo é 20 mil, que você falou, acho que você Tá. colocou 2 mil. Gente, não deu também. Socorro. Pera aí, que tem alguma coisa errada. Aqui, contas a pagar 800. Pronto, gente. Agora deu. É isso. Tem que ter muita atenção com os zeros. Mas é isso, gente, ó. O ativo, ele deu igual ao passivo mais PL. E aí, tá certo o balanço patrimonial, porque, como o próprio nome já diz, é o equilíbrio. O equilíbrio entre as origens dos recursos e as aplicações. Entendeu, gente? Assim, apesar dos meus erros de zero, deu pra entender? Sim. Deu sim, professora. Então é isso. Vocês querem fazer mais algum exercício? Na verdade, aqui tem vários exercícios pra fazer, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um aqui de montagem, de balanço, ou algum outro de lançamento, vocês que sabem. Ah, tá. Eu tenho que fazer com o exemplo da Laís. Dinheiro, promessa. Tá. Sim, esses exercícios estão no grupo. Eu coloquei tudo lá. Eu não coloquei gabarito ainda, mas eu vou colocar hoje ou amanhã, tá? E esse documento aqui que a gente fez agora eu também vou colocar. Então, eu vi que tem a 4 também, que é um pouco parecida. Oi, desculpa, que tá muito baixinho essa ligação. Eu vi que tem a 4 também, que é um pouco parecida. Não sei se Ah, dá pra sim. fazer. Ou se alguém escolher outro, tanto faz. Tá, a gente pode fazer a 4. Ela é bem pequenininha, acho que dá pra fazer. Ué, a 4 só tem isso? Por isso que eu vi, é bem pequena. Ela é pequena, né? Tá, eu vou fazer aqui só o exemplo da Laís e a gente pula pra 4. Então, um direito, né? Direito. Peraí, de promessa. Deixa eu só ver aqui direitinho.
Dinheiro em promessa. Dinheiro em promessa. Aqui você tá falando de contas a receber ou tá falando do banco? Então, eu lembro que na aula ele estava fazendo um balanço e ele falava sobre, ele explicava, na verdade o nome não é dinheiro em promessa, mas ele dizia que o dinheiro estava tipo em promessa e por isso a gente ainda não tinha ele em mãos. Aí eu Ah, fiquei na tá. dúvida do que era para fazer, porque tinha uma parte que ele colocava o valor em negativo. E é assim que a gente recebia o dinheiro, assim que o dinheiro era depositado, pelo que eu entendi, esse valor negativo ia diminuindo e aumentando o dinheiro em algum outro razonete, só que eu não entendi muito bem. É capital a integralizar, né? Isso mesmo. Tá. Então, esse exercício 4 que a gente vai fazer, ele vai ter capital a integralizar. Aí eu vou explicar direitinho quando a gente for fazer. Deixa eu só dar uma lida nele aqui. Subscrição de capital. Tá, tranquilo. No caso, o professor ele já. É porque tem duas formas de fazer isso aqui, só que uma delas é mais complicada e a gente vê mais lá no final da matéria. Ele já explicou sobre as mutações do capital? Capital integralizado, capital integralizar, capital social? Eu acho que não. Não. Tá, eu vou fazer de uma forma mais simples, então, para vocês conseguirem entender. E provavelmente no final da matéria vocês vão ver isso de maneira mais técnica, digamos assim. Vou pegar aqui só o razonete. Mas então, o capital, ele é o dinheiro que os sócios aplicam na empresa, né? Trazendo um exemplo mais simples, vamos supor que... Eu sempre uso esse exemplo, gente, que eu achei ele genial. Vamos supor que você queira abrir uma loja de brigadeiro. Aí tem você, a pessoa física, e tem você como sócia da loja de brigadeiros. Só que uma empresa ela precisa de dinheiro, né, para começar as movimentações. Então você vai pegar R$ 100 e vai falar, não, esses R$ 100 aqui eu vou aplicar na minha loja de brigadeiros para eu conseguir iniciar as minhas atividades. Esse é o capital social. Mas nas empresas tem uma coisa que se chama capital integralizado, que é quando você realmente pagou os R$ 100, e tem a promessa de pagamento, que é o capital integralizar. Então, nesse caso, você fala para a sua empresa, não, vou aplicar R$ 100 para iniciar as atividades, mas você ainda não tem esses R$ 100. Então, você aplica 50, mas fala assim, gente, eu prometo que eu vou aplicar os outros 50. Então, você integralizou 50 e 50 ainda vai integralizar. Você prometeu que vai integralizar. Então, ele entra como capital a integralizar. Só que, como esse capital ainda não está na empresa, ele só é uma promessa de que você vai fazer, ele vai entrar negativo lá no patrimônio líquido. E aí, quando você realmente fizer esse pagamento que você prometeu, ele vai sair do negativo e vai entrar lá como capital integralizado. Fica meio confuso, mas vocês vão entender. É só ver aqui se eu consigo fazer aqui capital subscrito, capital. Então, aqui vocês vão ver que o capital, ele também é um grupo de contas aqui, ó.
Aqui eu coloquei como capital social porque a gente só trabalhou capital social. Mas agora que a gente vai trabalhar capital subscrito, capital integralizado, a gente vai descobrir que o capital ele é um grupo de contas. Então aqui, se eu for pegar o balanço patrimonial aqui, só para fazer esse exemplo. A gente tem aqui o patrimônio líquido. A gente vai ter o capital capital subscrito, que é o grupo de contas. E as contas que vão estar dentro desse grupo de contas é o capital integralizado e o capital integralizar. E aí o capital integralizar, o professor falou sobre conta retificadora? Não. Então, a conta retificadora é uma conta que ela vai diminuir o grupão de contas. Então, por exemplo, o capital integralizar, ele é uma conta retificadora de passivo. Isso significa que ele está diminuindo o passivo. É por isso que ele entra negativo. Mas aí a gente tem que lembrar daquela regrinha, né? Tudo que diminui o passivo entra débito. Então, se ele está diminuindo o passivo, se ele está entrando negativo, isso significa que ele está entrando a débito. É confuso, mas vocês vão entender. Então, vamos fazer aqui esse lançamento, né? Aqui houve a subscrição. Peraí, deixa eu pagar isso aqui. Houve a subscrição do capital social. O que isso significa? Significa que emitiram um documento falando que iam depositar 50 mil reais na empresa como capital. É basicamente isso. Então, o capital ele vai aumentar, né? O capital subscrito vai aumentar. E todo aumento no passivo aumenta crédito. Então, aqui no capital subscrito, a gente aumenta 50 mil. Só que aí a gente tem que ter uma contrapartida, né, desse lançamento, porque a gente não pode ter só um crédito, a gente tem que ter um débito também. Só que ele não falou se foi no banco, se foi, enfim, não falou nada, só falou subscrição do capital. E aí, como é que a gente vai fazer esse débito, né? Então, ele falou que ia depositar, mas ele não tem sinal nenhum aqui que ele depositou. Então, esse débito ele vai entrar como capital integralizar, que foi uma promessa, mas que ainda não foi feita. Mas a gente tem que contabilizar. E o capital integralizar, como eu disse, é uma conta retificadora do passivo. Isso significa que ele vai diminuir o passivo. Quando a gente diminui o passivo, a gente diminui a débito. Então, aqui a gente vai ter um débito de 50 mil. Conseguiu entender essa parte? Conseguindo entender, gente? Sim, tem certeza? Mais ou menos. Eu não tinha visto sobre isso que ele passou. Sobre capital não subscrito ou integral. Ué, mas ele não passou nada de capital integralizado? Capital integralizar? Bom, pelo que eu estudei, eu acredito que não. Pelo que Acho que foi na última aula, se eu não me engano, ele fez um exemplo lá, preparação para a prova. Só que como ele nunca tinha especificado nada do capital a integralizar, muita gente ficou em dúvida, porque só deixou passar, tipo, na última aula, entendeu? Ah, sim. Provavelmente, como ele só passou na última aula, provavelmente isso não vai cair na prova. Gente, tá acabando de novo. O que é isso? Beleza. Mas vamos fazer pra vocês entenderem, porque
Provavelmente vai cair na P2. Se não cair nessa, vai cair na P2. Acho que dá pra fazer rapidinho, né? Antes da aula acabar. Então tá, esse lançamento aqui, foi. E aí ele ficou assim, ó. Se a gente for colocar aqui no patrimônio líquido, assim, em tese a gente não tem nada na empresa, né? Porque foi uma promessa, mas que ainda não foi feito o pagamento. Então, o capital subscrito, ele vai ser 50 mil. E opa, aqui, gente. É por isso que eu erro os balanços. Aqui, meu Deus do céu. 50 mil. E o capital integralizar, ele foi a débito. Então, ele entra negativo. 50 mil. Menos 50 mil. Então, aqui no total vai ter zero, né? Porque, apesar de estar contabilizado na empresa, uma formalização, ele ainda não está, de fato, na empresa disponível para a gente utilizar. Então, se a gente fosse finalizar por aqui, a gente não teria dinheiro na empresa, só promessas não cumpridas. Mas, enfim, aí aqui, ó, no dia 9, a gente teve 60% de integralização do capital. E o depósito foi feito no Banco do Brasil. Então, a gente abre um razonete de banco. E aí, ó, integralização de 60%. Então, a gente... Na verdade, eu vou escolher esse aqui, gente, de capital integralizado. Que não vai precisar. Vocês vão ver lá no final da matéria. E aqui eu posso escolher também. E aqui eu posso chamar de capital social. Capital integralizar e capital subscrito. Me confundi, gente. É porque, na verdade, o capital integralizado e o capital subscrito é a mesma coisa, só que tem nome diferente. Mas é a mesma coisa que chamar, sei lá, contas a pagar e fornecedor. É uma coisa assim que tem a mesma natureza, mas tem gente que nomeia como conta a pagar e tem gente que nomeia como fornecedor. É basicamente isso. São nomes diferentes para uma coisa que é igual. Aí, tá, então a gente integralizou 60%. Então a gente vai diminuir essa conta aqui de capital integralizar, que é a conta de promessa, em 60%. Então a gente pega 50 e diminui e tira 60% disso, que é vezes 0,6. Então, dos 50 mil que a gente tinha como promessa, ele pagou 30 mil. E esse pagamento ele foi feito através do banco. Então, crédito em capital integralizar e débito em banco. Aqui no caso é milhões, né? Eu tô colocando assim para facilitar. Entendeu, gente? Aí, no caso, agora vai ficar assim. Capital integralizar, 20 mil, menos 20 mil. E capital subscrito, 50 mil. Aí a gente sabe que na empresa a gente tem de forma efetiva, né, 30 mil. Que é justamente o que foi integralizado aqui como forma de depósito bancário. Deu para entender? Beleza. Compra à vista com cheque. Então, ó, compra à vista com cheque. Então, a gente já sabe que essa compra à vista aqui foi no banco. Dos seguintes bens: veículo, material de escritório, móveis e utensílios. Gente, eu vou criar outra sala porque eu acho que vai cair. Peraí. Criar uma reunião para depois. Aqui, entre nesse link aqui pra gente conseguir fazer com calma, senão eu vou começar a acelerar com medo da ligação cair e vocês não vão entender.
Kézia, será que você pode colocar lá no grupo pra mim de novo, por favor? Obrigada. Acho que é isso. Acho que já tá todo mundo aqui. Ah, não tá não. Obrigada, Kézia. Acho que agora foi. Aí tá, continuando aqui. Compra à vista, etc. Tá. Então aqui a gente cria os razonetes. Vai ter que criar um de veículos, um de material de escritório e um de móveis e utensílios. Aqui, deixa eu tacar isso aqui pra cá. Senhor. E um de... Então tá. Compra à vista de cheque dos seguintes bens. Veículos. Então ele comprou veículos a 10 mil reais, 10 milhões de reais, vou colocar 10 mil aqui. Material de escritório. R$ 5.000. Imóveis e utensílios. R$ 12.000. E aí, essa compra foi à vista. Aqui no banco, a gente não precisa lançar 10.000, 5.000, 12.000. Como foi uma compra só, a gente pode só somar todos os valores e colocar o valor final aqui. No caso, é 10.000 mais 5.000 mais 12.000. Gente, aqui no caso é no crédito. Eu coloquei débito, não sei porquê. Mas é crédito porque a gente comprou e saiu do nosso banco. E aí, é basicamente isso. Aí agora a gente apura aqui o valor final de cada coisa e faz o balanço patrimonial. Esse balanço ele vai ficar bem simples. Aqui, capital subscrito, a gente tem 50.000. Vou colocar aqui, final mesmo. Capital integralizar. A gente tem um débito de 20.000. Aqui no banco a gente vai ter... Oxi. Aqui no banco a gente vai ter um débito de 3.000, que é
30 mil menos 27 mil. Veículos vai ser 10 mil, material, móveis e utensílios. Deixa eu pegar aqui o negócio do balancete aqui. Aí fazendo o balancete. Banco, capital. Fazer o balancete aqui. Veículos. Então, de banco, a gente tem o débito de 30 mil e o crédito de 27 mil. E o nosso saldo... Aqui, gente. 27 mil. E nosso saldo final é um saldo devedor de 3 mil. Capital subscrito, a gente teve um crédito de 50 mil. Nosso saldo credor é 50 mil. Capital integralizado, a gente teve um débito de 50 mil e um crédito de 30 mil. Nosso saldo devedor é 20 mil. Veículos, 10 mil aqui. Saldo devedor de 10 mil. Material de escritório, 5 mil. Móveis e utensílios, 12 mil. E aqui é o total. Então, o nosso saldo devedor ele tem que ser igual ao saldo credor. Então, a gente vai somar tudo. 50 mil. E aqui vai ser 50 mil também. Então, tudo certo. A gente pode pular para o nosso balanço patrimonial. Deixa eu pegar o modelinho aqui dele. Fazer ele aqui do lado. Balanço patrimonial. No ativo circulante, a gente tem disponível, que é o banco, e o saldo dele é 3 mil. A gente tem matéria-prima. Não, a gente não tem matéria-prima, a gente tem material de escritório. E o valor dele é de 5 mil. Então, banco, material de escritório. E o ativo não circulante, a gente tem imobilizado, e tem veículos, tem móveis, eu tenho cílios e veículos. De móveis e utensílios a gente tem 12 mil e veículos 10 mil. E aqui do lado do passivo,
Aqui a gente, no caso, não vai ter nenhum passivo, a gente só vai ter PL. Então aqui eu vou trocar o nome, patrimônio líquido. A gente tem capital social, que é o nosso grupão de contas, capital subscrito e capital a integralizar. No nosso capital subscrito é 50 mil. E nosso capital a integralizar é o restante que ainda falta o sócio integralizar na empresa, que no caso aqui é 20 mil. Só que os 20 mil, ó, tá a débito. Isso significa, e como o capital integralizar é uma conta de PL e o meu saldo final é débito, então ele vai entrar negativo aqui no nosso balanço. Então vai ser menos 20 mil. E aí agora a gente tem que apurar aqui esse valor do balanço. Ativo, PL. Aí o disponível. Disponível a gente só tem 3 mil no banco, então o saldo final dele vai ser 3 mil. Estoque, a gente só tem material de escritório, o saldo final dele vai ser 5 mil. Deixa eu ver aqui se tem dúvida. Não, tá tranquilo. Imobilizado vai ser a soma de todos os imobilizados, então vai ser móveis, utensílios e veículos. Meu ativo circulante vai ser igual ao total do grupo de contas do ativo não circulante. Então é só imobilizado, então vai ser só 22 mil. Aqui é a mesma coisa, o ativo circulante ele vai ser a soma de todos os grupos de conta do meu ativo circulante. Então vai ser disponível mais estoque. E o meu ativo ele vai ser igual ao ativo circulante mais ativo não circulante. Deu 30 mil. O meu capital social ele vai ser igual ao capital subscrito mais o capital integralizar. 30 mil. Meu patrimônio líquido vai ser 30 mil também. E aqui 30 mil. O balanço bateu, deu tudo igualzinho. Significa que tá tudo certinho. Ficou alguma dúvida? Não. Então, o capital, se a gente for parar para analisar a natureza, né, dessa conta, capital, a gente sabe que é a parte do sócio, né, a parte que pertence ao sócio. Então, por ter essa natureza de patrimônio líquido, ele necessariamente tem que entrar aqui. Entendeu? Tem que entrar no capital. Só que como é uma promessa que ainda não foi paga, ele entra negativo, porque entra no débito. Mas se fosse qualquer outra conta, por exemplo, uma venda que você fez a um cliente e ele vai te pagar a prazo. Vou fazer aqui um exemplo disso. Você vendeu 4 mil reais de estoque e o pagamento será feito daqui a 2 meses. Então aqui você vendeu uma coisa, mas o seu cliente ele não te pagou na hora, ele vai pagar a prazo. Então aqui a gente teria uma saída de estoque, né? E quando a gente diminui um ativo nosso, a gente diminui a crédito. Então aqui eu teria um crédito de 4 mil e a contrapartida seria um débito, uma conta chamada contas a receber, ou duplicatas a receber, ou promissórias a receber. A contabilidade tem disso, vários nomes para uma coisa que só tem um significado.
Então ficaria assim. Assim, se a gente for parar para pensar, é basicamente isso, né? É uma promessa, isso daqui é uma promessa de pagamento, assim como o capital. Só que o capital é uma promessa de pagamento dos sócios, não é de um cliente qualquer, entendeu? Eu lembro que quando eu estava aprendendo contabilidade, lá no primeiro período, eu não sabia que o capital social, capital integralizado ficava aqui. Então, eu coloquei aqui como contas a receber também. Só que aí depois o professor me explicou que o capital a integralizar ele tem que ficar aqui no capital, no patrimônio líquido. Aí ele entra negativo. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que queira que eu explique? Como é que tá aí? Não, acho que já foi Já tudo. foi? Ai, que bom. Aí eu já tinha deixado essa lista lá pra vocês. E eu vou. Ah, que bom que você gostou. Eu vou colocar esse documento no Excel também para vocês darem uma olhada. E se vocês quiserem, façam, refaçam, enfim. Qualquer dúvida, eu tô aqui, pode chamar, sem problema, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Nada. É isso então, gente. Boa tarde para vocês, boa prova e até a próxima. Vou encerrar aqui.